Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Fanático, canal esse que é destinado a você que é torcedor do Santa Cruz e é fanático pelo clube, como eu também sou. No vídeo de hoje vamos repercutir aqui as notícias das últimas 48 horas. Temos aí uma denúncia, né, contra um ex-presidente. Temos também a fala do presidente da Comissão Patrimonial, Adriano Lucena, diante dessa toda celeuma envolvendo aí a estrutura do Arruda, né, os banheiros principalmente. Temos também o Itamar cobrando a direção por mais reforços, tá? E isso e tudo mais a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então eu peço para você que encarecidamente me ajude aí, dando um like, compartilhando esse vídeo e principalmente se inscrevendo no canal. E não deixe de ativar o sino de notificações, beleza? Então vamos embora aqui para a primeira notícia. A primeira notícia soou como uma bomba ontem, né, no Arruda, que foi exatamente sobre a questão de uma suposta denúncia anônima, de uma suposta não, né, de uma denúncia anônima envolvendo o ex-presidente do Santa Cruz, Antônio Luiz Neto, né, que foi candidato, né, a vereador do Recife. Então, o Antônio Luiz Neto, tá aqui ele, né, figura conhecidíssima, né, na política do Santa Cruz, está sendo acusado, eu vou colocar aqui a denúncia, tá aqui, Ministério Público de Pernambuco, o número do procedimento, né, o inquérito civil. Então, o objetivo aqui diz o seguinte, né, o objeto, aliás, após apurar denúncia de manifestante anônimo oriunda da ouvidoria, a qual fora distribuída preliminarmente à nona Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, que declinou para a Promotoria de Justiça Especializada do Torcedor, tratam os fatos de supostas irregularidades praticadas pelo chefe do Executivo do Santa Cruz Futebol Clube à época 2023, o qual teria supostamente exercido a liderança de um grupo de pessoas para espionar as mídias digitais a fim de exercer ameaças e receber propina proveniente de transferência de jogadores e acordos com patrocinadores, inclusive expulsão do líder do conselho por não concordar com suas opiniões. Então, Antônio Luiz Neto está sendo acusado aí por uma denúncia anônima de favorecimento ilícito, né? Recebendo propina através de negociações envolvendo jogadores, né? Também acordos com patrocinadores e de liderar uma espionagem, né, nas mídias digitais daquelas pessoas que o criticavam. E de, inclusive, ser o grande responsável pela expulsão do presidente do conselho, né, o Marino Abreu, na época, por não concordar com as suas opiniões. O site do GE, né, do Globo Esporte, entrou em contato com o próprio Antônio Luiz Neto. E aí vamos ler aqui o que ele falou. Essas são as palavras do Antônio Luiz Neto. Amigo, não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Como um presidente lideraria grupo para espionar mídias digitais? O que significa isso? Espionar mídias digitais de quem? Para quê? Que tipo de atividade é essa? Que tipo de abordagem seria essa? Para receber propina de transferência de jogador e acordo com os jogadores? Como é isso? O que é isso? Como assim? Ridículo. Todos sabem da minha postura pessoal. Nunca me envolvi com empresário de jogadores. Nem recebia no gabinete. Tudo sempre foi tratado por profissionais do clube. Homens vitoriosos dentro do próprio Santa Cruz, que nunca envolveram-se em negociações de contratações, como supervisores, técnicos, dirigentes e gestores profissionais, tanto do futebol quanto do marketing. Como presidente,
Eu sequer recebi empresário de jogadores. Foram raríssimos os casos presenciais, sempre na presença de dirigentes profissionais e diretores do clube. Nunca fiz contato e contrato com patrocinadores do clube pessoalmente. Só recebi aqueles que são membros do clube e atuam como conselheiros, respeitados, empresários tricolores e colaboradores. Tudo sempre foi governança profissional, coordenada por quem entende do assunto. Essa foi a razão do sucesso. A gente viu o sucesso, né? Sou o presidente que mais conquistou títulos e acesso na história centenária de Santa Cruz, como é egocêntrico. Inclusive nos departamentos amadores. Minhas gestões não fizemos dívidas. Nas minhas gestões não fizemos dívidas. Isso é que o balanço não mostra, né? Pagamos muitas dívidas. Como é que pagou muitas dívidas se o Bruno Rodrigues assumiu com 8 meses de salário atrasado? Mas vamos lá. Livramos o clube de perder o patrimônio. Recuperamos o estádio e compramos o centro de treinamento. Centro de treinamento esse senhor ex-presidente, que não pertence ao clube, e sim a uma associação, né? Detalhe. Aí vê o que é que ele fala, né? Essa gente é bandida. Palavra de Antônio Luiz Neto. Essa é mais uma fake das pessoas que só querem o mal do Santa Cruz. Tentam desconstruir a imagem de homens com reais serviços prestados ao clube. A gente tá vendo aí o serviço prestado, né? Acabaram até com o estatuto centenário e campeão. Querem destruir o Santa Cruz, transformar o clube em balaio de banana podre para venderem. Querem destruir o Santa Cruz e transformar o clube em balaio de banana podre para venderem. Fizeram até reunião com o cadeado na porta para barrar o Conselho Deliberativo, os beneméritos e autoridades da Justiça. Perderam a ação na Justiça e nem recorreram. Reprovaram contas do clube com pareceres favoráveis. Foram desmoralizados na Justiça. São bandidos. Querem tomar o clube da torcida. Tá aí. Palavras de Antônio Luiz Neto, colocadas no site do GE. Ele fala aí, né, de serviço prestado, que é o maior vencedor da história do clube, né, que comprou o CT do clube, né, aquelas conversas todas, né, de político. Eu não tenho como acusar, nem vou fazer isso, não sou besta, né, porque eu não tenho como provar nada, mas seu Antônio Luiz Neto, ele, como todo presidente do Santa Cruz, merece sim ser alvo de uma análise criteriosa da justiça por coisas estranhas que supostamente aconteceram. Ele fala aí que não deixou o clube com dívida, como? Se o Bruno Rodrigues assumiu com os funcionários com mais de 8 meses de salário atrasado. Então alguém está mentindo, né? Então Bruno Rodrigues está mentindo aí nessa história, né? Que ele disse que não deixou dívida pro clube. E também o balanço, né, que ele mesmo chegou a dizer que estava errado, mostra que houve um aumento do passivo. Enfim, eu não vou perder tempo aqui falando de Antônio Luiz Neto, até porque ele não é hoje o presidente. Então é um assunto aí que cabe à Justiça, o Ministério Público, investigar. Se for comprovado alguma coisa, o Ministério Público vai punir, né? Se não, vida que se segue. Então, acho importante o Ministério Público verificar isso, assim como, a meu ver, se for olhar claramente dos últimos 40 anos para cá, as gestões de Santa Cruz deve encontrar alguma coisa errada. Então, acho que é importante a Justiça olhar mais atentamente o Ministério Público para a situação de Santa Cruz, um clube centenário, um clube que tem uma multidão que o ama e que está nessa derrocada e não é de hoje.
não só foi o Antônio Luiz Neto que fez uma gestão irresponsável, que colaborou para essa derrocada, deixando o clube no campo sem uma divisão. Mas tem outros dirigentes que não fizeram boa administração, que também merecia ter um pouco também de olhos por parte da justiça. Vamos aguardar no que vai dar, né? Continuando aqui o giro de notícias, o presidente da Comissão Patrimonial, Adriano Lucena, ao ser questionado diante de toda a celeuma que envolveu esse início de semana tumultuado após o jogo contra o 13, onde foi mostrado pelo grupo do movimento Coral Lindas a situação dos banheiros, dos femininos principalmente, né? Que todos os banheiros do Arruda tá uma lástima, mas o feminino pior ainda. E aí ele tinha prometido fazer reformas, a começar pelos banheiros femininos, e ele foi questionado, né, pela imprensa, deu entrevista na Rádio Jornal, e ele soltou essa, que eu vou ler aqui para vocês, né? Então o título aqui no site DP Esporte fala o seguinte, né? DP Esporte não, perdão, do UOL, fala o seguinte, né? O blog do torcedor. Presidente da Patrimonial do Santa Cruz garante melhorias no Arruda, mas crava: não somos o Barcelona. Brincadeira, né? Então vamos lá aqui. Ele reconheceu, né, que há problemas no Arruda, mas pontuou que já houve melhorias. Nós limpamos todos os banheiros. A gente viu como estava limpo, presidente. Sem exceção, mais de uma vez. Não parecia. Li uma publicação que tinha água no banheiro desde o último jogo em março. Isso não é verdade, disse. É verdade que os banheiros ainda precisam de intervenções, assim como outros locais do estádio, complementou. O dirigente também ponderou que é preciso orçamento para garantir todas as formas no Arruda e que isso não é simples de se obter. O faturamento que tivermos no jogo não é lucro. Não dá para fazer tudo, principalmente estrutural, afirmou. Dentro desse raciocínio, Lucena ponderou que ainda serão feitas outras melhorias, mas pediu que o torcedor entendesse a realidade do clube. Abre aspas aí para essa fase miserável que ele falou. Não somos o Barcelona nem o Real Madrid. A gente precisa entender isso. Somos o Santa Cruz. É preciso ter dignidade, material de higiene, porque é obrigação e vamos fazer, declarou. Tá dizendo que é preciso ter dignidade, tem que ter material de higiene, mas a prática não é essa, né, presidente? Então, por fim, o dirigente lembrou que a comissão está aberta para ouvir conselhos e críticas. Estamos de porta aberta para quem quiser criticar. A verdade é uma, né? Seu Adriano Lucena não está mostrando ser capaz de estar à frente de um cargo como esse, né? Tá deixando muito a desejar, não tá fazendo nada, só vive dizendo que não tem dinheiro, Se não tem capacidade de gerir algo sem dinheiro, então saia, tá? Não é a primeira vez que ele vem à imprensa dizer isso. O clube precisa disso, mas não tem dinheiro. Então, meu filho, saia. Se não tem como fazer nada, saia. Agora, conversa mole, dizer não somos o Barcelona e o Real Madrid. Olha, eu fico, torcedor, possesso com esse ar de egocentrismo, com esse ar de soberba que esses dirigentes de Santa Cruz têm. Coloquei aqui ontem, né, a entrevista do diretor de comunicação, que eu nem conhecia, o Ivan Júnior, como ele foi soberbo, né? E ele afirmou, tá gravado aqui no canal, tá? Eu tenho a gravação, que o banheiro, naquela época, não era prioridade. A prioridade era pagar os salários dos funcionários. É lei. Saneamento básico é lei, tá? Então, um estádio, qualquer ambiente fechado, sem banheiro, sem um mínimo de higiene, é exigência da lei, tá? Então, dizer que o banheiro não era prioridade é uma coisa surreal. Então, é lamentável essa comissão patrimonial em nada no Santa Cruz é a mesma coisa.
Continuando aqui. Falando em termos de time, né? Como todo mundo aqui tá de cabeça quente, após a derrota, né, para o 13 que acabou de ser eliminado para o Ferroviário do Ceará por 2-0, tá? Veja para que a gente perdeu. Itamar tá cobrando a direção e pede pelo menos mais 4 reforços, tá? Segundo Itamar, a equipe coral ainda apresenta limitações pela falta de peças. Então, quais são as posições que Itamar falou que há necessidade? Olha aqui, abre aspas aí. Precisamos de mais um lateral esquerdo. Já gravei vídeo, mais de um, falando dessa questão da lateral esquerda. Com outras características do que a gente tem. Precisamos de um primeiro volante, que não temos. Temos o Lucas Siqueira, Balotelli, Henrique Lordeiro, Lucas Bessa, mas um primeiro volante não temos, pontuou o técnico. Itamar Schuller também comentou sobre as dificuldades encontradas pela diretoria para contratar novos jogadores. O treinador reconhece que o mercado está muito competitivo e que os valores dos atletas estão elevados. Além disso, a questão financeira do clube também impacta na busca por reforços. É difícil conseguir esses atletas, porque eles têm que estar em ritmo de jogo para trazer assim, hoje. Aí tem que pagar uma multa rescisória e pagar mais do que ele ganha para vir. Isso esbarra na questão financeira e as coisas têm sido feitas com transparência e organização aqui dentro para não acontecer nada com situações pendentes, disse. Então, eu ainda coloco o seguinte. A meu ver, Santa Cruz precisa de zagueiro, os que estão aí, né? Vamos aqui ver o elenco, que aí fica mais fácil a gente conversar. Então, o elenco hoje é esse, né? Defensor, Matheus Vinícius, Ítalo Melo, Genilson, Michael, Benek, Juan Robert, Rodrigues, Everton Senna, Matheus Castilho, Totti, William Alves, Israel. Matheus Vinícius, Everton Senna, Ítalo Melo, Genilson, Juan Orbert. Um desses daí, a meu ver, tem que voar. Sendo bem sincero, pelo menos 2 desses aí tem que voar. Questão da lateral. Tá na cara que precisa de um lateral esquerdo. Não é de hoje que eu falo isso, tá? Só da função só temos Rodrigues, que por sinal, né? O Gabriel ele é muito ofensivo e não é um lateral equilibrado. Então, Itamar ele gosta de lateral que apoie, mas que saiba defender. Itamar tem improvisado Israel no meio, porque como ele disse, não temos um primeiro volante. Henrique Lordeiro, que não joga, tá? Para mim deveria fazer um acordo e lavrar. Balotelli já demonstrou que não é esse jogador, embora eu achava que fosse, né? Mas demonstrou, não convenceu como um primeiro volante. Lucas Siqueira piorou, não tem idade para fazer isso. Bessa é outro que, a meu ver, deveria conversar e ver a possibilidade de ir embora. Se machucou de novo, esse joelho dele não é confiável, então abriria a vaga para mais um. E ainda eu coloco o seguinte, além do zagueiro, do lateral esquerdo e do primeiro volante, a quarta opção aí para contratar, a meu ver, seria centroavante. Túlio, Gilvan, Pedro Henrique tá machucado, né? Pedro Henrique pode nem contar, tá machucado. Eles não são confiáveis. Então a gente não tem, na verdade, nenhum homem-gol. Complicado. Lembrando que Santa Cruz estreia no Campeonato Pernambucano, sábado, às 16 horas. Vou fazer o pré-jogo na sexta, mostrando aí o decisão. E a gente vai conversar sobre o provável time que o Itamar vai colocar em campo. Dá o like aí, compartilha esse vídeo para algum amigo, se inscreve no canal. Não deixa de ativar o sino de notificações, tá bom? Em breve eu vou estar aqui com mais notícias para vocês. Aquele abraço.